Olá, ouvintes da Jovem Pan, bom dia. Eu sou Eudes Figueiredo, estamos chegando pela Panflix e também pela Jovem Pan Presidente Prudente com o nosso Jornal da Manhã, segunda edição, dentro do próprio Jornal da Manhã da edição nacional. Agora com as notícias que têm impacto na região de Presidente Prudente. Bom, com os nossos comentaristas, Adolfo Padilha, Dilson Brevilheri e também William Fernandes, direto de Curitiba. Eu já vou começar com um destaque, que é aquilo que normalmente eu não faço, mas é um destaque que vale a pena dizer. A Jovem Pan vai entrar com tudo nas eleições 2020, as eleições municipais na região de Presidente Prudente, entrevistando candidatos das cidades da região. Primeiramente, nós vamos começar com uma bateria de candidatos entrevistados aqui em Presidente Prudente, com Adolfo Padilha, a partir do dia 28 de setembro até o dia 10 de outubro, nós vamos entrevistar um candidato por dia, já que aqui em Presidente Prudente são 12 candidatos. Estamos mandando os convites a todos os candidatos, esperando a confirmação, para nós darmos início a essa série de entrevistas para esclarecer para você, ouvinte aqui da Jovem Pan, todos os pontos de vista de cada um dos candidatos e as propostas de governo que cada um tem e também as dificuldades que vão enfrentar aí nessas eleições. Vai ser muito bom e a entrevista vai ser comandada pelo jornalista Adolfo Padilha, que é nosso comentarista aqui. Por falar em comentarista, vamos lá então com os destaques dos nossos comentaristas nesta segunda-feira. Olá, Eudes. Olá, ouvintes da Jovem Pan. Olá, Padilha, William. Estamos começando mais uma nova semana nesta segunda-feira. Ótimo dia, Eudes, ouvintes da Jovem Pan, Adolfo, Adilson, prazer estar com vocês mais um dia. E hoje eu quero falar sobre o aumento do desemprego, que agora o reflexo da pandemia começa a aparecer nos dados estatísticos, já que muitas pessoas voltaram a procurar emprego, e também sobre a frase do presidente Bolsonaro em um evento no Mato Grosso, que disse que o fica em casa é para os fracos. Bom dia, Eudes, bom dia, amigos, bom dia, Will, bom dia, Adilson. Vamos falar um pouquinho sobre algumas pesquisas que demonstram o risco que o PT realmente está numa trajetória de virar um partido nanico. Nas últimas eleições, desde 2012, ele já perdeu 60% das prefeituras que conquistou em 2012, por exemplo. Em 2016, esse número ficou bem menor. E para 2020, segundo as pesquisas, é realmente o caminho do partido nanico. Então, ou seja, o PT, o partido do Lula ladrão, do chefe de quadrilha, realmente perde crédito e nem com ele solto, devido aos amigos poderosos que tem, está conseguindo reverter essa situação triste do partido que já foi um dos maiores do Brasil, com uma liderança que ganhou aí uma eleição e uma reeleição. É a corrupção mostrando o preço que ela cobra junto à população que vota e decide quem deve ser os nossos líderes. E olha só, brasileiros voltam a procurar trabalho e desemprego diante da pandemia bate recorde, segundo o IBGE. Os números de desempregados aumentou em mais de 1 milhão em uma semana. Segundo o IBGE, a flexibilização do isolamento social fez com que os trabalhadores desocupados voltassem a procurar uma oportunidade no mercado de trabalho. Olha, essa é a nossa realidade hoje. E se alguém esperava algo diferente, como o governador de São Paulo, da Bahia, do Amazonas, que então agora mostre a solução para todos. Aí entra a questão do que vai voltar atrás, já não é possível mais, né? As medidas do governo federal, que eram as reais preocupações com a forma que estava sendo feito aí os lockdowns, fechamentos prolongadíssimos, como que estamos ou que estamos vivendo e vivemos, e ele sim, o governador federal, dizia que a economia não poderia parar como paramos, porque depois as consequências seriam catastróficas. E essa daí, sem dúvida, do desemprego e o pessoal voltando a procurar empregos, já é uma delas, né? Agora, a nossa salvação também está de que o Brasil não deixou de produzir as commodities que o mundo tanto necessita, como a soja, o açúcar, carne e outras mais. O setor do agro vai bem e esse é que poderá alavancar nossa economia até que a máquina entre nos eixos novamente. A gente não pode esquecer e dizer que o presidente Bolsonaro anunciava isso no início da pandemia, né? Em junho ele foi até mais enfático em dizer que uma grande onda de desemprego, com essa história do fique em casa de uma forma generalizada, com essa história do fique em casa
sem ter um certo equilíbrio, querendo impor alguma coisa como se a economia pudesse ser desvinculada da saúde ou se a saúde pudesse ser desvinculada da economia. O que hoje se vê é impossível, né? E aí vem a tendência de aumentar o desemprego, é uma coisa que infelizmente é um risco que todos nós vamos correr e os responsáveis por isso devem ser os seus governadores de cada estado, né? Eles devem ser sim responsabilizados, porque afinal de contas o fique em casa sobre qualquer aspecto, sem qualquer noção ou apenas utilizando o nome ciência para poder justificar uma loucura que eles colocaram, mesmo a gente sabendo todos os riscos do vírus, mesmo a gente sabendo os cuidados que podiam ser tomados sem ter esse fique em casa 100%, esse lockdown e parar tudo do jeito que parou, ou quase tudo, não parou aquilo que eles acham que não deve parar, como a gente já discutiu aqui muitas vezes, supermercado, transporte público, enfim, o resultado está aí, né? E a gente tem que torcer para que a gente consiga superar essa fase para o Brasil voltar a retomar e gerar mais emprego ainda. Bom, esse é mais um reflexo de que a população não aguenta mais ficar isolada. Eu até acho estranho que tenha tanta gente ainda em casa esperando uma situação melhorar para conseguir sair. É impossível, não tem como você se manter tanto tempo sem renda, sem trabalho, dependendo só de auxílio do governo. Vale lembrar que muitas pessoas já voltaram ao trabalho, né? Cumpriram aqueles 2 primeiros meses de afastamento, já voltaram, muita gente já foi demitida depois dos 2 meses de estabilidade. Nem todas as empresas renovaram esse afastamento remunerado e a situação agora é de que as pessoas precisam sobreviver, elas precisam comer, precisam trabalhar, precisam pagar suas contas e não dá mais para ficar em casa esperando a salvação. E esse é um reflexo, as pessoas voltam a procurar emprego, voltam a procurar trabalho e vemos como resultado aí o aumento gigantesco no desemprego e também da informalidade. Não era aquela história de primeiro a gente cuida da saúde e a economia fica para depois? A economia chegou a hora de cuidar da economia. E olha só, a Polícia Militar recuperou na semana passada quase R$45 mil em dinheiro que haviam sido furtados de uma casa em Presidente Prudente. Além disso, 2 pessoas foram presas por corrupção ativa após oferecerem dinheiro aos militares em troca de liberdade. Elas foram abordadas em São Paulo. De acordo com informações da corporação ao site G1, o condutor de um veículo apresentou atitudes suspeitas ao se deparar com uma viatura policial, o que motivou uma abordagem pelos militares. O homem foi revistado, mas nada foi localizado. Porém, os policiais encontraram no veículo ferramentas de arrombamento. Um levantamento de dados feito pelos militares indicou que o veículo teria sido usado em um furto qualificado em uma residência em Presidente Prudente. Haviam sido levados do imóvel a quantia de R$160 mil e aparelhos eletrônicos. Os policiais questionaram o motorista sobre o furto e, conforme a PM, ele confessou a autoria do crime e ainda ofereceu R$50 mil aos militares para que fosse liberado no local. No entanto, na sequência, o homem recebeu voz de prisão por corrupção ativa e acabou conduzido à delegacia da Polícia Civil. Quantas histórias vocês já ouviram sobre suborno de policiais, suborno de agentes públicos, suborno de policiais rodoviários, ou seja, ou para liberar uma carga do Paraguai, ou para liberar de um documento atrasado, né? Quantas histórias nós já ouvimos sobre esse velho e conhecido jeitinho brasileiro, que felizmente dessa vez não funcionou, ainda bem, né? Muito bom ouvir histórias como essa de que agentes públicos não se deixaram subornar. Olha, Adilson e Will, gostaria de fazer um comentário sobre isso aí da advogada, sobre um aspecto. A que nível está chegando a advocacia no Brasil? Tenho muitos amigos advogados, sou formado em direito, entendeu? Tenho amigos assim que lutam, vivem da advocacia. Mas a que nível está chegando? Advogada há anos atrás, quando a gente era criança, eu me lembro quando meu pai chegava e apresentava um amigo como advogado, a gente via ele como um cara assim de suma importância na sociedade, né? E hoje isso caiu. Hoje, devido a alguns maus advogados que nós temos aí junto com os demais, isso perdeu um pouco daquele brilho, né?
É um número de advogados envolvidos que ultrapassam o seu dever de cuidar dos direitos, mesmo que seja de alguém que cometeu um ato ilícito, e passa a ser comparsa até na atitude criminal, né? Isso é muito ruim. Mas haja também que se dizer aqui sobre o exemplo que tem o presidente da OAB Nacional, né? Um ideologista, um cara totalmente enraizado politicamente, que usa o cargo da OAB para seus interesses ideológicos, pratica uma política totalmente contra os padrões, no meu ponto de vista, dos mais mínimos em questão de ética, sobre conduta, e tá lá, é o presidente da OAB. Uma coisa que a OAB precisa fazer urgente é colocar dentro do seu sistema a eleição direta, voto direto. Porque aí sim a OAB poderia ser reconhecida e representada por alguém daqueles tantos amigos que nós temos orgulho de dizer que é o nosso amigo, né? Um bom advogado e que realmente faça direito como tem que ser feito, direito. E olha, a operação do Procon São Paulo está buscando preços abusivos em supermercados de Presidente Prudente e também Martinópolis. A fiscalização teve início no final de semana e é focado nos valores de venda do arroz e do óleo. O consumidor também pode denunciar possíveis irregularidades. Olha, a fiscalização deve ser feita assim pelo Procon. Aqui eu vou pegar um lado e dizer o seguinte: a gente vê um pessoalzinho do berrante virtual querendo muitas vezes, né, acusar o governo de querer impor alguma regra no mercado que fira o livre mercado que o Brasil defende, que o atual Ministério da Economia e o governo federal defende. Não, veja bem, é notório, todos nós estamos sabendo que alguns produtos estão muito caros. Existe uma explicação para isso? Lógico que existe uma explicação para isso. Mas alguém aí que está nos ouvindo agora na Jovem Pan pode alegar que também não é possível de ter os aproveitadores? Será que não tem nenhum aproveitador no meio disso tudo que está aproveitando essa onda de falta de mercadoria, muita demanda, enfim, muita exportação, pouca importação, dólar muito alto, que não pode estar tirando proveito? Quem coloca a mão no fogo? De todos que estão no nosso estúdio agora ou de quem está nos ouvindo na rádio? Quem coloca a mão no fogo? Então o Procon é para isso. É para investigar mesmo, é para dizer, olha, estou aqui, estou de olho, quero ver as notas, quanto pagou, qual é o preço que está praticando, qual é a rentabilidade, qual é a margem de lucro, por que a margem de lucro há 6 meses atrás era de 1x e hoje é 3x. Enfim, eu acho que o Procon faz o papel dele, temos que ficar esperto e o consumidor tem que ajudar o Procon nisso. E olha, o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, que financia estudos em cursos superiores, abrirá um processo para preenchimento de cerca de 50 mil vagas remanescentes, ou seja, aquelas não preenchidas nas edições dos processos seletivos regulares de 2020. Cada candidato poderá concorrer a uma vaga, podendo optar por até 3 cursos diferentes. Esta é mais uma opção para os candidatos que buscam uma oportunidade de acesso ao nível superior ou aqueles que já estão estudando, mas não conseguem arcar com os custos da mensalidade. Eu acho importantíssimo o governo estimular e aumentar o número de vagas para o FIES. Eu acho que é uma forma agora, pós-pandemia, inclusive, de dar oportunidade de manter o nível educacional e a qualificação dos nossos jovens através do FIES. É um programa muito interessante, é um programa que existe no Brasil há muito tempo, vem desde a Bolsa de Estudo, lá da época dos militares, diferente de alguns pensam, alguns defendem que foi a esquerda e o PT que criou esse programa, é mentira. O programa do crédito educativo vem desde a época dos meus 15 anos, eu acho que faz um pouquinho de tempo. Então eu acho muito legal e muito importante o governo alimentar isso e aumentar isso, porque é uma forma de qualificar os nossos estudantes e muitos deles não têm uma condição de pagar a faculdade, apesar de ter uma eficiência de qualidade, de inteligência para ser um bom profissional, seja na área médica, seja numa área humana, seja em qualquer área, que ele não possa pagar a faculdade, mas se ele tem a oportunidade de ter isso pago pelo governo, ele pode ser um grande profissional qualificado e ajudar esse Brasil a gerar riqueza, gerar emprego, gerar oportunidade. É isso que o governo precisa fazer. Então, que aumente muito mais ainda as vagas do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, nosso antigo crédito educativo, que foi criado na época dos militares, deixar isso aqui bem registrado. Muito bem, é isso aí. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta segunda-feira. Muito obrigado a você que ficou na sintonia. A gente volta amanhã, a partir das 7h30 da manhã, com mais uma edição do Jornal da Manhã, edição para Presidente Prudente e região. Lembrando, atenção, nós vamos entrevistar os candidatos a prefeito de Presidente Prudente e de outras cidades também. A rodada de entrevista aos candidatos à prefeitura
de Presidente Prudente começa a partir do dia 28, aqui na Jovem Pan, dentro do Jornal da Manhã, uma entrevista marcada com Adolfo Padilha. Estamos esperando as confirmações e assim que nós tivermos, vamos divulgar todos aqueles que serão entrevistados aqui. O nosso objetivo é entrevistar todos os candidatos à Prefeitura de Presidente Prudente para saber os seus posicionamentos sobre aqueles problemas que a cidade enfrenta e qual a sua proposta para a solução. É isso aí. A partir do dia 28, então, eleições 2020 aqui na Jovem Pan com entrevista aos candidatos. Grande abraço para todo mundo. A gente se fala a qualquer momento aqui na número 1 do Brasil. Valeu.